Essa é a nossa sétima unidade. Nós vamos falar sobre o Sistema Tributário Nacional. Esse é um conteúdo teórico relativamente extenso, porque afinal estamos falando de um sistema tributário super complexo, que é o caso do sistema brasileiro, e essa explicação que nós daremos, obviamente, que é só uma noção mais superficial do sistema como um todo, mesmo assim tem bastante conteúdo, e ele está embasado na realidade atual, 2020, né? 2020 nós estamos aqui essa gravação está sendo em agosto de 2020 e existe muita discussão sobre reformas tributárias que demoram muito a acontecer, difíceis de fazer, só que o que estudaremos é com base na situação vigente. Bom, esse material, que é a nossa sétima unidade, depois delas só temos mais um assunto, que é repartição das receitas tributárias. Essa unidade aqui, Sistema Tributário Nacional, nós vamos gravar uma coleção de vídeos falando sobre esses dois tipos de classificação de tributos e atividade financeira do Estado, genericamente. Depois faremos um conjunto de vídeos tratando sobre limitações constitucionais do poder de tributar e, em seguida, também específico às competências tributárias das esferas de governo. Então vamos lá, as fontes de estudo, de fundamentação dessa exposição estão na Constituição da República Federativa do Brasil e no Código Tributário Nacional. Então, primeira coisa que a gente tem que resgatar, nós já vimos isso, mas é importante resgatar, que a atividade financeira do Estado envolve dois tipos de receitas públicas. Então, as receitas originárias, que se originam do próprio patrimônio público, prestação de serviço, obtenção de receita em função do próprio patrimônio, como aluguéis, juros, e receitas públicas que advêm do poder de império do Estado de tributar os contribuintes, a sociedade, né, que são as receitas derivadas desse poder de império do Estado. Então, as receitas públicas originárias se originam do próprio patrimônio, tem um regime jurídico predominantemente privado, relações privadas normais, como qualquer relação privada. As características, o Estado explora o seu próprio patrimônio e exemplos são aluguéis, receitas de empresas públicas e de sociedades de economia mistas. Já as receitas derivadas se originam do patrimônio do particular, propriamente do poder que o Estado tem de tributar dos diversos agentes econômicos, diversas pessoas da sociedade. Então, o regime jurídico que impera aqui é o regime jurídico de direito público, que tem todas aquelas prerrogativas que a gente estuda em outras disciplinas, como, por exemplo, a supremacia do interesse público sobre o privado e todos aqueles outros princípios constitucionais importantes. A característica, o Estado usa do seu poder de império e obriga o particular a pagar o tributo, né, embora seja chamado contribuinte, na verdade ele contribui obrigatoriamente, compulsoriamente, né? E os exemplos dessas receitas derivadas são os tributos, são as multas relacionadas aos tributos e também as multas administrativas e reparações de guerra. Os tributos têm finalidades diversas. Então nós temos a finalidade fiscal, que é propriamente arrecadar. Os tributos importantes com finalidades fiscais são o imposto sobre serviço, o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o imposto de renda, por exemplo, entre outros tantos. Existem tributos com finalidade extrafiscal. Então, a finalidade não é propriamente arrecadar, encher o cofre, mas às vezes intervir, às vezes não, notadamente, principalmente, intervir na economia ou em situações de relevância social. Então nós temos, por exemplo, o imposto sobre operações financeiras, nós temos o imposto sobre exportação, que está em desuso, praticamente não é usado. Nós temos o imposto territorial rural, que ele é feito, montado para inibir a manutenção de propriedades improdutivas. O IOF é usado, por exemplo, para dificultar a troca, a compra de moeda estrangeira para a pessoa viajar e gastar dinheiro no exterior.
para dificultar o endividamento, às vezes, ou para facilitar o endividamento, então baixa-se bastante o IOF. Né? Então, tem outros também, oportunamente a gente vai citar. E existe também a finalidade parafiscal, que está relacionada à delegação de capacidade tributária do Estado para algum dos órgãos, autarquias federais, estaduais, né, para que elas realizem atividades paraestatais, né? Então, há a delegação de arrecadação e disponibilidade do produto dessa arrecadação para essas entidades. Por exemplo, as contribuições para o INSS, as contribuições para o SESI, né, os tributos que alimentam o sistema SESI, SESC, SENAI, né, dinheiro público, né, que alimenta essas entidades paraestatais que têm na lei definidas suas atribuições e competências. Bom, sobre os tipos e as classificações de tributo. Então, o termo que falamos, embora na área econômica goste-se muito de falar de imposto, mas no Brasil o sistema tributário é composto por 5 espécies de tributo, sendo o imposto uma das espécies. Então, além do imposto, nós temos as taxas, as contribuições de melhoria, os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. Esses 3 aqui, taxas, impostos, contribuições de melhoria, estão previstos no Código Tributário Nacional. Esses outros 2 estão previstos na Constituição e foram entendidos também como espécie tributária pelo Supremo Tribunal Federal, dadas as características, dado se enquadrar na definição de tributo que vai ser explicado um pouco mais à frente. Um pouco mais à frente, na verdade, agora, né? Essa definição de tributo está lá no artigo 3º do Código Tributário Nacional. Tributo é toda prestação pecuniária, dinheiro, compulsória, obrigatória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não se constitui em sanção de ato ilícito. Tributo tem que ser instituído em lei e cobrado do contribuinte mediante uma atividade administrativa plenamente vinculada, ou seja, o fiscal que cobra o tributo só pode agir mediante lei expressamente autorizando. Quando ele pode agir, como ele pode agir para cobrar o tributo. É a lei que dá essa autorização. A lei, não um instrumento infralegal. Né? Quem permite que o Estado coloque a mão no bolso do contribuinte e recolha tributos é o Poder Legislativo, ou seja, é a lei. Então um decreto não pode instituir, apenas o decreto pode regulamentar a lei que instituiu o tributo. Né? Então o tributo tem que ser instituído em lei. E aí nesse contexto nós temos as espécies tributárias, que será no próximo videozinho.